Fala, engenheiros e arquitetos! Tudo bom? Tem assistido os vídeos? Hoje nós vamos falar sobre planejar e formar equipe, ok? É numa sequência onde nós estamos falando das 6 bases fundamentais. A gente já falou sobre observar o mercado, sobre planejamento de marketing, falamos sobre atendimento ao cliente e também falamos, no último, sobre como apresentar os projetos, a sequência do desenvolvimento dos projetos. E nesse vídeo nós vamos falar então sobre planejar e formar equipe. Por quê? Porque nessa sequência, é claro, que depois que você elaborou todos os projetos em mãos, aí sim você vai pegá-los e começar a interpretar, ou seja, ver as suas necessidades, fazer o seu planejamento de trabalho para a execução da obra, que ainda não começou, tá? Mas você já vai ver as necessidades. Então, de acordo com o projeto, nós já sabemos quais são, por exemplo, os materiais que vão ser utilizados. Então, a gente faz um levantamento. Se o projeto arquitetônico for bem feito, ele já vai te dar as especificações dos materiais. Então isso seria o ideal. Aí você vai ver o que? O quantitativo também. Você começa a ver o quantitativo, por exemplo, quantidade de materiais de acabamento, de revestimentos, quantidade de tijolos, quantidade de volume de concreto, Então, ou seja, quantidades tanto em unitários, em metro quadrado, em metro cúbico, e assim a gente vai compondo então as atividades, os serviços necessários que vão ser feitos, ok? Diante disso, depois a gente vai fazer o quê? A programação, ok? Ou seja, a gente vai colocar esses serviços no momento onde ele vai ocorrer, Então a gente vai colocar uma data de início e uma data final. E, claro, a gente vai saber a duração. Então, por exemplo, a colocação, ou vamos pensar assim, a concretagem de uma laje, Então, quando ela vai começar, até ela terminar, vamos dizer que demore 21 dias. Então, você vai colocar ali no seu cronograma. Você começa a preparar durante a programação um cronograma físico, tá? Ou seja, o início, o final da atividade e as interferências. O que você vai fazer primeiro, o que você vai fazer depois. E o que, por exemplo, você tem que ser feito antes para que você consiga fazer as outras tarefas depois, tá? Que são aqueles caminhos críticos que a gente vai fazer durante um cronograma. Se você quiser saber mais sobre tudo isso, a gente tem muito material e você me pergunte como, ok? Mas, feito um cronograma físico, a gente pode também ter, diante de todo aquele levantamento que a gente viu de necessidades da obra, com quantitativos, a gente também pode fazer o nosso orçamento, ok? Então aí a gente já sabe qual a mão de obra que vai ser utilizada, quais os materiais, detalhes e tal, e a gente pega e vai colher os preços. Vamos fazer coleta de preços para ter exatamente, ou bem próximo, os valores que vão ocorrer durante a obra, ok? E aí, diante disso tudo, tá feito isso, então nós também podemos ter o orçamento e o cronograma físico, já sai com uma facilidade até o orçamento financeiro, o cronograma financeiro, tá? Então você tem um cronograma físico, coloca ele em dinheiro e você vai ter mês a mês o que vai ser desembolsado para aquela obra, ok? Agora, é muito importante que diante disso tudo você também já começa a formar a sua equipe, ou seja, se você viu as necessidades, o sistema construtivo, por exemplo, é concreto armado, é estrutura metálica, é estrutura de madeira, então você já vai começar a perceber qual vai ser a sua mão de obra direta, aquela mão de obra que vai estar lá no canteiro de obra mesmo, executando aqueles detalhes que existem dentro do projeto, tá? Então você já vai, além daquela programação, dos cronogramas que você fez, já imaginar quais são as pessoas, quais são os especialistas, quais são os serviços, por exemplo, o gesso, qual o momento que ele vai entrar na obra, para você com antecedência já enxergar no seu cronograma e perceber que você precisa entrar em contato para já começar a colher preços, por exemplo, para acertar uma contratação com um daqueles lá, que melhor vai te convir, e aí sim programar essa tarefa, esse serviço no momento certo. Então por isso existe um cronograma para você fazer o controle da obra. Então, quando a gente está controlando a obra, ou seja, quando a gente está fazendo o acompanhamento da obra, sempre tem que estar com um cronograma na mão. Cronograma físico, principalmente, e também é bom ter o financeiro para você estar vendo se realmente está acontecendo daquela forma que foi planejado inicialmente, tá? E dentro da formação da equipe, existe, como eu já falei, a mão de obra direta, serviços especializados que vêm para fazer um determinado serviço na obra, e depois vai embora. E daí também os parceiros, muitas vezes você tem aquela mão de obra de outros engenheiros que trabalham em outros nichos, tá? Então de repente você vai fazer um serviço de estrutural e você não tem
né, você não, vamos dizer assim, você contrata um especialista para analisar aquela estrutura e para acompanhar aquela estrutura. Então, muitas vezes é necessário dependendo do porte da obra, ok? A equipe, né, a gente tem que pensar também no fornecedor. O fornecedor tem que ser um parceiro. O fornecedor, por exemplo, de materiais, né, da construção, ferramentas, equipamentos, quais são os que você vai ter que utilizar nessa obra e quem é que vai poder te fornecer esses equipamentos. Então, são um network você precisa ter nesse momento um network o maior possível, ou seja, com o maior contato de pessoas possíveis para você poder ir mexendo, né, com essas cartas, vamos dizer assim, você tem todo o baralho na sua mão e aí você sabe utilizar o momento certo, né, adequado para cada fornecedor, no caso, para que você tenha um contato e já tenha, né, dentro daquela programação o momento certo de serem acionados, né, para aquela obra ser desenvolvida de uma forma que tenha sucesso, que tenha resultado e que tenha, né, que agrade o cliente, que gere benefício e por isso você vai ser reconhecido por isso, né, não só pelo bom serviço, mas também, claro, financeiramente. Se você gostou, faça o seu joinha e também comente, faça o seu comentário, como você tem feito, né, o seu planejamento e a formação da equipe das suas obras. Comente aqui, se você não gostou também fale. O importante é a gente estar se interagindo para que a gente possa desenvolver cada vez mais vídeos que valam a pena. Valeu? Até o próximo vídeo!